Boa noite. Boa noite para quem está na noite, bom dia para quem está de dia. A gente aqui suspeitando que pessoas vão assistir nossos vídeos, né, nossos ao vivo, aí pelo mundo inteiro. Então, boa noite para quem está de noite, de dia e de tarde, boa tarde, né? E sejam bem-vindos ao Temos, nossa página para conversar sobre as profissões do audiovisual. Estamos aqui iniciando mais uma live. Aqui encerra a semana que estávamos falando sobre finalização e pós-produção. Hoje nós vamos falar com a Keila Borges sobre a experiência dela com a pós-produção, né? Ela tem uma vasta experiência em diversos softwares opa, tá entrando. E soluções sobre os trabalhos que ela fez. A Keila está no Rio de Janeiro desde 2007, ela é de São Paulo. Olha ela aí. Boa tarde, boa noite já, né, Já Keila? é boa noite. Você tá me ouvindo bem? Tá tudo bem, e você, tudo bem? Tudo bem. Que bom, a gente quase não se conhece pessoalmente, mas eu conheço muito do seu trabalho. Então, muito não, um pouco. A gente vai conversar sobre ele hoje. Você vai ensinar para a gente aqui o que que você faz e como é esse trânsito todo aí pela finalização dos produtos de audiovisual, né? Você tem sua experiência com séries, filmes, em várias produtoras. Eu ia começar a falar sobre você aqui agora. Então, Pode eu acho que falar. você pode falar. Melhor você falar sobre a sua formação, sobre o que você faz, né? O que que é esse caminho da pós-produção, como é que você vê a pós-produção, enfim, comece falando sobre Posso você, começar começando já, assim? Direto? para a gente aproveitar, Keila, passa tão rápido. Passa muito rápido, é. Essa é a minha quarta live, sabe? Que a sensação que dá é que o assunto vai embolando, vai engatando um no outro, e quando dá uma hora, a coisa, sabe aquela festa ótima, e aí você Aham. tem que ensinar o DJ? É mais ou menos a sensação que eu tenho. É, Então, vamos eu ainda tô tentando aqui ver se minha mãe vem assistir, lá. Então tá bom. Me conta dando uma coisa. aqueles Então, vou falar dois mais um pouco, minutinhos. uma Fala. coisinha que eu queria. Você tem dois filhos, né? O Pedro e o Lucas. Uhum. Estão aí junto com você na quarentena, né? Vocês, a família em casa. Como é que tá essa coisa da quarentena? Cara, assim, tem. São muitos desafios, né? Assim, acho que os desafios até são maiores para eles do que para mim, na verdade, porque eles é que ficaram sem escola, sem praça, sem cinema, né, sem saídas assim, sem, enfim, poder correr na rua. Uhum, E a gente tem a sorte de estar numa casinha boa, que teve piscina, né, durante um tempo, quando dava para ir na piscina, que é um mini condomíniozinho assim, um casarão dividido em várias casinhas, e aí a gente tem uma piscina de uso comum. uhum. Mas eles estão sendo guerreirinhos, assim. E eu vou no desafio de dia a dia de mulher, mãe, né? Vendo, enfim, formas de manter a sanidade, manter. É tudo muito um dia de cada vez, né? Sim, sim. Eu já tinha um hábito de trabalhar remoto, Você está trabalhando porque nesse momento? Está com algum trabalho eu sou, remotamente? eu sou contratada, né, de uma casa de finalização que é a Dotcine, Uhum, e eles, enfim, a gente vem aí abrindo uma filial da Dotcine. A Dotcine é uma casa de finalização de São Paulo, sim. bastante tradicional, bastante forte, do Chico Neto e da Magali Westerfeld e do Eli, que é um colorista, enfim, que acho que dispensa apresentações. Uhum, E a gente vinha trabalhando juntos, né, desde julho, agosto do ano passado, e eu comecei fazendo essa implementação aqui no Rio do laboratório digital da DOT. A gente, enfim, faz todo o acompanhamento, né, das filmagens, aquela coisa de fazer revelação
e preparar todo o material, né, principalmente para séries, para longas, para tudo, na verdade. A gente já pegou de cara assim projetos de Netflix grandes com bastante coisa, bastante câmera, enfim, formatos grandes. E a gente vinha nesse processo até agora com essa loucura do Covid. Mas isso é um processo até pelo qual eu tive que me readaptar, porque eu passei alguns anos como freelancer, freela mesmo, assim, né? Sim. Trabalhando e administrando essa minha vida em família com o meu trabalho, né? Eu tenho o hábito até de contar assim para as pessoas, porque eu sou de São Paulo e fiz uma escolha de morar no Rio de Janeiro. Então Uhum. aqui eu não tenho família, enfim, toda uma parte, né, da minha história, ela tá toda lá em São Paulo, meus amigos, né? Tudo isso eu tive que reconstruir aqui quando vim para cá. Só que tem 13 anos que eu tô no Rio. E os Uhum. meninos nasceram aqui. Então, Uhum. eu fiquei frila, assim, eu vim para cá para trabalhar na conspiração, fiquei 5 anos e meio na conspiração. E quando eu Já como saí pós, mas já eu como pós. vim, eu comecei a minha carreira de pós-produção mais incisivamente, né? Eu já era assistente de coordenação e fui assistente de atendimento em São Paulo, mas mais incisivo como produtora de finalização, eu comecei na Conspira. E aí, depois que eu saí de lá, é que eu entrei para a vida mais de frila mesmo, né? Uhum. E aí, assim, coordenei alguns departamentos, né, na Hungry Man, na Zola, e depois fui fazer frila mesmo. Fiz frila na Copa do Mundo, frila em campanha política, que foi uma experiência bem interessante. Aí comecei a fazer longas, aí fazer coisas, finalizações por projeto. Então, nesses momentos, eu fui fazendo uma parte do trabalho remoto. Comecei a dosar o meu lado workaholic, né? Porque as crianças eram muito pequenininhas naquele momento, né? Um nasceu em 2009, o outro nasceu em 2010. Então, imagina aí, eu tô falando, eu saí da conspiração em 2013, então 2014, 2015, 2016 foram tudo eu tinha que ficar dosando, né? Uhum. Esse trabalho que não podia ser mais 12 horas dentro da produtora, né? Aham. E nem virando noite, já virei muita noite fazendo publicidade, não dava mais para ser assim. Uhum. Então, quando a gente começou ali em 2016, 2017, quer dizer, quando eu voltei, né, a ser fixa, né, ter um horário para estar ali na DOT e tal, eu precisei adaptar essa vida de ter o horário, né, e pegar toda a rotina das crianças também. Uhum. E esquematizar tudo para funcionar dessa forma. Quando a gente entra para a quarentena, eu na verdade já estou voltando para um lugar meio que conhecido, assim. Então as crianças têm essa prática de entender que eu vou fazer reunião, né? E eles têm as coisinhas deles e tal, vão lá fazer as bagunças. Às vezes eu fico tempo demais na reunião, quando eu vou ver tá tudo bagunçado, né? Agora, o difícil está sendo adaptá-los à escola, Sim. né? A escola Mas, para criança no, no, no remoto eu acho que é um pouco mais complexo, assim. A relação deles com tecnologia é o lugar do videogame. Então, aham. fazer a criança entender que o tablet já não é mais um game, né? Que aquilo é uma ferramenta de trabalho, que ele precisa estudar e que vai, enfim, precisar levar aquilo a sério, já são outros 500. É, Então, é uma realidade. esse é o desafio da quarentena para a gente aqui. Imagino, era isso que eu estava imaginando, porque ao mesmo tempo, quem está podendo ficar em casa não está em casa só fazendo nada, né? Está trabalhando de alguma maneira, está cuidando de filho, Exatamente. do trabalho que está tendo que fazer em casa, porque tem muita gente fazendo remoto e tudo isso, né? E como você Exato. disse, tudo isso já é pós-produção, né? Já só de pensar que a gente já está nesse mundo, né? Aqui eu conversando com você, o que eu onde eu conheci mais você, ouvi você falar e tudo, foram nas reuniões remotas do Filma Rio, né? Então, assim, Uhum. é um outro tipo de conhecimento. A gente já estamos no novo normal, né? O normal que
que nós estamos criando para poder sobreviver e entender esse momento, né? Então, Sim. estou eu aqui aprendendo a lidar com o Instagram e convidando as pessoas. Tem sido muito prazeroso isso, Keila, sabe? Hoje eu conversei com as pessoas que vão, tenho conversado com as pessoas que vão mais para frente. A gente está conseguindo ter um hábito agora de criar uma agenda, tudo isso, tudo novo, né? E os assuntos surgem, né? Porque, por exemplo, pós-produção, a gente. Eu tenho uma certa ligação porque o meu trabalho exige que eu tenha uma ligação com a pós-produção, né? Eu sou uma pessoa que faz, a minha função faz a ligação entre o que a gente filmou e o que a pós tem de material para trabalhar, né? Então, assim, é por isso que me interessa muito, mas eu te confesso, ontem eu aprendi um monte com a D, foi super legal. Eu te confesso que eu tenho uma grande curiosidade, principalmente nesse lugar, como você falou outro dia para gente, com a gente conversando, onde tudo já é pós, sabe? Onde é, como é que a gente faz isso hoje, né? Como a gente pega um filme, uma série, no caso do mercado fora da televisão aberta, né? Ou mesmo dentro Uhum. da televisão aberta, você pega uma novela, um seriado, uma série, e você trabalha tudo aquilo na pós, né? Isso ali, para quem está falando em arte, em audiovisual, enfim. Mas tem o dia a dia também, né? Como é que é isso que a gente por exemplo, como é que é essa coisa de você fazer a pós, na pós de um filme ou de uma série, né? E que instrumentos são esses que você faz lá e que você pode trazer para a sua vida real, sabe? A sua vida normal. Existe isso? Como é que é isso? Como é que é essa coisa da pós-produção? O que que ela faz com o filme, né? Assim, como é que ela se dá, É, na verdade? você sabe que, assim, eu comecei nessa coisa de audiovisual porque eu tinha uma vontade, né, que, enfim, era uma vontade inconsciente, de mesclar som e imagem, né, de transmitir mensagens às pessoas, tocar o coração das pessoas, enfim, através de som e imagem. Eu comecei fazendo uma faculdade de jornalismo, que eu acabei não concluindo, porque eu gosto muito de escrever também, isso é um lado que não é muito revelado, mas eu escrevo blog desde 2001, Ah, escrevo é? muito. Escrevia mais antes, assim, agora já nem tanto, por conta da própria correria das coisas e, enfim, escrever tem várias relações, assim, para mim. Uhum. Mas eu comecei com jornalismo e aí eu fui vendo que não era exatamente isso, não era muito através do texto, era mais de som de imagem. Achei que ia ser na publicidade, mas eu fui para rádio e televisão, acabei me formando em rádio e televisão e Ah, muito por um acaso você. eu fiz jornalismo na Casper Libero em São Paulo e depois me formei pelas Faculdades Integradas Rio Branco, que é era, né, uma faculdade da Fundação de Rotarianos e que hoje integra o grupo Uniban, em São Sim. Paulo também. Uhum. E, e assim, eu meio que entre uma faculdade e a outra comecei a trabalhar meio que sem querer, digamos assim. Eu botei o currículo naquele Cato, sete Hum, dias sei, gratuito no Cato, sei. e eu dei uma sorte danada porque eu fui chamada para uma produtora. E naquela época eu tinha um currículo que eu fazia design, né? Eu gosto muito de design gráfico, assim. Então eu fazia um design louquinho, assim, com as coisas, os elementos bonitinhos, enfim. Aquilo chamou a atenção da pessoa, me chamou para entrevista e acabou me contratando. E eu fui, assim, primeiro para um projeto, depois eu fui ficando, fui fazendo outras coisas, fui assumindo responsabilidades, né? Que onde eu vejo coisa para fazer, eu tô lá fazendo. E fiquei 4 anos trabalhando como assistente de produção. Uhum. Só que eu era uma assistente de produção, basicamente de publicidade, né? A gente chegou Uhum. até a fazer uma série, um piloto de uma série nessa produtora. Só que o trabalho que eu fazia era basicamente de assistência de produção e primeiro de base, né? E depois eu fui para o set, aí eu comecei a fazer mocap, Uhum. que tem um pouco a ver com design, né? E botar a mão na massa. Enfim, eu tinha 21, 22, 23 anos nessa época, estava muito ainda tava entre faculdades, né? Descobrindo o que eu queria fazer.
Então, eu fiquei Uhum. 4 anos trabalhando com produção e conheci meu ex-marido, fui para o Rio, fui morar na Argentina há 2 anos e na volta eu acabei indo para Open Filmes, de São Paulo, onde aconteceu uma coisa engraçada, porque lá eu fazia assistência para duas coordenadoras, uma de produção e uma de pós. E eu dominava bem os processos de produção, fazia contrato, enfim, mexia com o acervo deles, mas toda vez que virava para marcava o telecine, né? Quando acabava o Uhum. telecine, o pessoal se trancava numa sala e o filme saía pronto. Uhum. Existiam outras pessoas, assim, tinha um menino do design, tinha um menino de não sei o quê, e eu via a apresentação para o cliente, mas o fato é que o filme saía pronto. E, e eu ficava assim meio, como que isso acontece, né? E comecei a perseguir a coisa de acompanhar telecine e tudo mais. Eu acabei saindo da Open e fui para a PixPost, que era uma enfim, um estúdio de animação e casa de finalização. Naquele momento eles tinham as duas coisas, né? Só que Uhum. eu era assistente de atendimento. Então, ser assistente de atendimento me deu uma noção do processo. E foi na mesma época em que eu estava finalizando o meu TCC, com orientação da Suzana Amaral, que infelizmente Ah, faleceu essa sim. semana. Ela faleceu, pois é. Faleceu essa Nossa, que semana. pena. Minha colega Giovana Galizia, nós duas fizemos um curta-metragem com orientação da Suzana Amaral. Eu finalizei bem nessa época que eu estava na Pix. Uhum. E aí, eu fui sendo apresentada, né, a esse universo assim que é completamente adverso, né, ao universo de produção. Uhum. Não são opostos, mas eles são complementares, que coloca uma certa diferença na natureza. Eu sempre falo da natureza, né, das pessoas de pós, das pessoas de produção. Existe uma Uhum. natureza do trabalho que ela é complementar. Eu não acho que seja oposta e nem diferente. Sim. E eu acabei me apaixonando muito por isso, assim, muito mais do que no set. Eu tive algumas experiências traumáticas em set, na verdade, assim, de muita viração de noite, muita pressão, muita gritaria e, cara, na pós isso não dá para acontecer dessa forma, né? Não Não, é. tem, assim, não dá para ser essa pressão louca, porque, enfim, máquina não reage do jeito que a gente quer que ela reaja, né? As pessoas também têm uma outra natureza, é um trabalho muito de interior, né? Muito ar-condicionado, salas escuras, então o pessoal é mais nerd mesmo, então eu acabei Frio. me aprofundando nisso, né? Nesse universo. Então, isso só para falar um pouquinho, né, do que é essa natureza de personalidades também, né? Uhum. E Sim. fui dessa forma, assim, depois que eu saí da Pix, foi quando eu vim fazer uma entrevista no Rio de Janeiro. Eu fiz a entrevista com a Adriana Basbaum e o Peralta, e a Rita Vilhena na época, na Conspiração, e assim, de uma semana para outra eu me mudei para o Rio de Janeiro, né? Aí já para trabalhar como produtora de finalização ali. E eu fiquei 5 anos na Conspiração, meus 2 filhos nasceram enquanto eu trabalhava lá, né? Eu cheguei a trabalhar no departamento de publicidade, fazendo várias coisas de publicidade, várias campanhas, né? Com a Minicast, com a Carol Jabor, com o Vicente Kubrusli, o Andrucha, filmes de Petrobras, Renner, Copenhagen, tinha várias campanhas e vendo muita coisa acontecer também, né? É. Aprendi muito sobre organização e gerenciamento de arquivos ali, né? Que é uma Uhum. das coisas assim que eu mais gosto de fazer. Então, a minha formação em finalização, ela foi passando por esse lugar da organização também, né? E aí, em 2009, logo depois do nascimento do Kirá, que é o meu filho mais velho, eu fui para o departamento de televisão, que estava recém começando, né, na produtora, acho que tinha 1 ano mais ou menos que o departamento existia, e ali é que eu comecei a mexer com um volume grande de mídia, né? Eu fui fazer
projetos de Discovery, que eram docudramas, né? Aquelas coisas de sobrevivência, viver para contar, chamavam. Uhum. E ali começou uma experiência muito curiosa, assim, que eu faço paralelo com a minha vida, né? Porque eu estava, meu filho era pequenininho, então eu precisava fazer um gerenciamento da casa, aprender a ser ali uma mãe, né? Organizar a Mudando vida de e tal. estado, de cidade, né? É, Fazer uma mudança. mas tinha essa coisa da televisão, volume, né, de mídia, volume de trabalho, as coisas terem um processo para acontecerem, que era Uhum. muito diferente, outro ritmo também, né? Assim como, né, Ah, comparando, né, o que a gente fazia para TV e o que fazia para publicidade. E ali eu comecei já com esse um pouco de um perfil mais organizador, assim, né? Eu considero assim uma, uma organizadora de processos, de coisas, eu destrincho tudo e organizo e resolvo os problemas, assim, resolvedora, antecipadora e resolvedora de problemas. É basicamente o que que processos seriam esses, Keila? Esses processos que você precisa organizar e balizar? Quais seriam esses processos na pós? bom, a primeira coisa que eu busco fazer quando estou começando, enfim, fazendo qualquer projeto, primeiro assim, é um trabalho investigatório, né? Eu faço muitas perguntas, tento entender o que é que está sendo intencionado ali pela equipe de produção, pelo diretor, né? Isso, assim, todos os aspectos, tá? Desde o aspecto mais técnico possível ao artístico. E, principalmente, busco entender qual é a sensação que as pessoas querem, né? Porque as pessoas, geralmente, os diretores, os roteiristas, eles têm um propósito, né? E eles querem provocar uma sensação no público, assim. Então, Uhum. eu busco entender isso, né? Qual é a sensação que a pessoa quer e quais são os elementos objetivos que tem todo esse processo. Porque às vezes você quer uma coisa muito grandiosa, mas você não tem os elementos objetivos para que aquilo seja grandioso. E às vezes você tem as duas coisas. Ou às vezes você tem tudo muito grandioso, mas o seu resultado final é super, sabe? Ah, eu só queria fazer um negocinho para a internet. Então, assim, eu procuro balizar, né? Buscar essas informações todas, e aí eu começo esse processo, né? De destrinchamento, assim, de Uhum. tentar passar para o outro lado o que, que é possível de ser feito, né? Para atender essas expectativas, né? No final das contas. Enfim, a gente vai passar por etapas, assim, eu acho que a gente pode dizer, né, que o objetivo disso tudo é conseguir fazer casar orçamento, cronograma, né? Eu sempre coloco no meio dessa conta toda o fluxo de trabalho e fluxo de mídia. Uhum. Principalmente fluxo de trabalho, porque, enfim, da mídia, com o objetivo de fazer com que as pessoas que participam do processo todo, todas elas, tanto as pessoas de pós que estão é, ali participando, ou seja, o editor, o assistente, o compositor, o 3D, enfim, todas essas partes, essas pessoas que são parte da equipe de pós estejam bem, estejam felizes, mas que também o diretor, né, o canal, estejam felizes. Porque muitas Uhum. vezes você tem canais felizes e equipes infelizes. Para mim não adianta ter só a equipe feliz e as pessoas lá, o cliente infeliz, ou vice-versa. Você ter Sim. diretor feliz, canal feliz e a tua equipe tá toda esfolada lá embaixo, né? Uhum. Então, assim, Uhum. eu fico. Meu desafio maior é fazer exatamente esse balanço. Tá? Em Uhum. cada projeto que eu pego, seja ele pequeno, médio ou grande, eu procuro fazer essa amarração. E aí, Uhum. para isso, assim, é óbvio que lá no começo, quando eu me tornei coordenadora, né? Porque primeiro eu era uma produtora de finalização. E isso eu acho muito interessante da gente abordar aqui também, porque a live, né, ela é toda em torno do produtor de finalização, mas num determinado momento eu virei coordenadora de departamento de pós.
E Uhum. aí não era só fazer a produção de finalização de uma peça ou de uma série, eu precisava coordenar uma série de outras coisas para fazer com que esses projetos vingassem, né? E passei a ter equipes. Então eu tinha, no Uhum. momento dado, na própria Conspira, na Zola, na Hungry Man também, onde eu coordenei departamentos, né? E a mesma coisa agora na DOT, eu tenho pessoas para coordenar. Então eu tinha produtores de finalização que precisavam executar aquilo que até outro dia eu mesma estava fazendo, Sim. entendeu? O volume de trabalho, Então, o volume de trabalho não permitia mais que você sozinha fizesse não tudo. tinha como. Uhum. Principalmente na conspiração. A gente tinha um departamento, na época que eu estava lá, que foi de 2009, na televisão, né? Eu fiquei de 2009 a 2013 e de 2011 a 2013 coordenando. No momento dado, eu tinha 14 projetos. A gente tinha 14 projetos rodando e projetos de televisão. Então, assim, um dos projetos tinha 52 episódios, que era o Alternativa à Saúde. Um outro projeto estava entrando para o Globo, o Detetives do Prédio Azul. Eu fiz a primeira e a segunda temporada do Detetives do Prédio Azul. Eram, sei lá, 23 mais 40 e blaus episódios. Tinha o Uhum. Viver para Contar, que eram 8 episódios. Mas cada episódio em pós-produção levava 3 meses. Pois é, Cada esse trabalho é episódio. que a gente que é interessantíssimo, né? Porque às vezes É, você fica com filmes um ano na pós, né? Você, né? fica facilmente, facilmente, Facilmente. assim. Então, assim, ali, nesse momento, né, quando isso se apresentou para mim, que eu saí da produção especificamente, precisei começar a pensar com um departamento onde eu tinha essa quantidade de projetos, né? Eu tinha uma quantidade X de pessoas, a equipe fixa ali eram de 10 pessoas, mais uns 20, 30, às vezes 40 pessoas fazendo freelancer. Uhum. Só entre editores assistentes, indo e vindo, uma loucura. Então, eu ali precisei sentar mesmo e reaprender e meio que autodidata, tá? Eu não tive uma pessoa que veio, ok, ela funciona assim. Não, teve que ser ali muito no fluxo. E isso teve um lado positivo, porque no final das contas eu aprendi a fazer, eu fui validada disso depois, né? Porque não foi fácil lá dentro inventar os processos, né? Criar um monte de coisas, ter aceitação da produção executiva, da equipe e tudo mais, não foi fácil. Mas eu pelo Uhum. menos sei que depois isso foi validado pelo próprio mercado. Mas existia um lado mais tenso para mim, assim, que foi justamente essa parte do gerenciamento de pessoas. Então, naquele Uhum. momento, eu não entendia muito bem, né, o que era essa coisa das pessoas para executar as tarefas. Então, Sim. eu ali, naquele momento, eu não sabia fazer. Eu vim aprender isso ainda depois, justamente quando eu decidi parar de trabalhar em produtora grande, de fazer esses projetos gigantes, né? E dar uma focada com família, que é onde entra a minha relação com as crianças. Eu sempre falo que os meninos me ensinaram muito, assim, como ser humano, assim, eu E sendo vão mãe sou uma ensinar pessoa mais. infinitamente melhor do que eu era Isso, antes, né? muito, muito. Eu tenho duas mulheres, a vida inteira ensinando. Não, e é bom, porque assim, você ama, né? E você vai vendo o esforço da criança em aprender, que eles vão errar e tudo mais. Agora, isso, de alguma forma, eu fui entendendo que isso precisava ser aplicado também à vida profissional, né? As Sim. pessoas não necessariamente vêm prontas para o trabalho, né? A gente precisa formar essas pessoas. Então, eu fiz 2 anos de NAB, fazendo uma formação nos Estados Unidos, que é o Post Production World. Fiz alguns cursos fora também. Eu fui entendendo que, na verdade, aqui a gente tem um grande desconhecimento do que é pós-produção, né? Então, em Sim. 2015 mesmo, eu comecei a dar aula e passei a encarar o trabalho assim. Eu comecei a fazer projetos menores, para produtoras menores, e comecei a estudar também. Então, assim, eu dava aula de pós e comecei a estudar design thinking, comecei a me envolver um pouco com Airbnb, que me levou para um lugar de tentar entender o que eram os algoritmos. Sim.
E aí, ao buscar entender o que eram os algoritmos, eu fui chegar no Big Data, e aí sim, fui para o Machine Learning, e aí eu fui para entender o que que era inteligência artificial. E aí, sim. quando eu vi, eu já tinha dado uma volta danada na economia compartilhada, e eu fui parar na economia criativa. E quem está lá na economia criativa, se não o audiovisual e o É. cinema, né? Então, assim, eu dei Sensacional. uma volta que parecia que não tinha nada a ver. Eu pensava, gente, é só aqui ir fazendo uns Airbnbs aí, juntando um dinheirinho extra, fazendo coisa, dando palestra de Airbnb. E quando eu vi, eu estava de novo com todo esse conteúdo no audiovisual. E aí, e dando aula, né? E aí eu fui entender que a gente estava muito próximo de uma revolução tecnológica também. Em 2016 e 2017, eu comecei a fazer o Café com Pós, né? Eram encontros mensais para interessados em pós-produção, com o Uhum. objetivo de fazer o fomento da discussão do que é pós, né? Por que a pós está presente na vida das pessoas o tempo todo. Eu já dava aulas na AIC aqui no Rio, para turmas de produção, todo semestre. Só esse semestre que não rolou por conta justamente do negócio da pandemia. Fui dar aulas em São Paulo também, enfim, dei aula no Telezoom aqui, na Darcy Ribeiro. E, e eu comecei a ver que uma boa parte dos processos de gerenciamento que a gente precisa em audiovisual de forma geral, na pós-produção principalmente, a gente consegue beber na fonte do gerenciamento de projeto de TI, por Hum. exemplo. Né? Sei. Existe toda uma formação de PMBOK, enfim, tem todo um universo ali de formação de gerente de projeto que pode ser bastante útil para a gente. Então, assim, eu não fiz nenhuma certificação internacional ainda, nada disso, mas eu comecei a pegar um pouco desses conteúdos e principalmente do design thinking, que é trazer o design mesmo, né, para trazer soluções. E aí com isso conseguir, com um monte de ferramentazinhas técnicas, né, estabelecer diálogos melhores. Então, assim, Uhum. conseguir chegar num lugar onde você diz: olha, diretor de fotografia, olha, produtor executivo, a gente pode pensar isso aqui, ali, isso aqui a gente pode Uhum. fazer dessa outra forma, sabe? E não tanto com aquela coisa de: meu Deus do céu, preciso atender esse negócio, o negócio foi filmado errado, blá, 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 né? Convencer as pessoas também a que esse profissional de pós esteja no começo do Na pré. processo, na É. pré e às vezes no desenvolvimento, Uhum. entendeu? Eu costumo dizer que quando você começa o desenvolvimento, você está ali no roteiro, o roteirista, na verdade, ele está tomando um monte de decisões de pós-produção. Uhum. Quando ele diz, e não só de pós, né? É que de produção eu acho que é subentendido. E a gente precisa sempre acrescentar mais de pós também. Porque eu acho Uhum. que o universo de produção para esse monte de produtoras, produtores, ele é claro. Mas que aquilo Uhum. impacta após, a pessoa não. A maioria de nós profissionais não tem essa ideia. É. E até a experiência do Filma Tem Rio também conhecimento corrobora um pouco também. com isso. Nos falta Não conhecimento. tem, falta. Mas é isso, assim, quando ele decide, isso vai ser uma animação, ele toma uma decisão de pós. Quando ele diz, isso é um filme de época, ele toma uma decisão de pós. Quando ele diz, isso aqui é um filme com três, quatro, cinco idas e vindas no roteiro, no espaço-tempo, se vai ser feito na época dos dinossauros, se vai ser uma ficção científica, ele está tomando uma decisão de pós. Quando ele pensa em linguagem, ele está falando em pós-produção, entre outras coisas, né? E é isso que eu estou Uhum. falando. Não estou aqui dizendo que é só pós, mas é que eu preciso dizer que isso é pós também, né? E todo mundo precisa saber disso. Então, se é uma questão de pós, se envolve a pós-produção, e é preciso ter essas pessoas da pós-produção ali, né? De alguma forma. Os orçamentos precisariam ser feitos com pessoas especializadas em pós-produção, né? A não ser que a gente tenha um produtor executivo que tenha essa formação. A gente tem algumas coordenadoras, alguns coordenadores, produtores de finalização, coordenadores de pós que têm
essa expertise que eventualmente fazem produção executiva, mas não são a maioria. A minoria, na verdade, quando gera um orçamento, tem real ideia do que é que vai ser necessário nessa etapa. Então, seria importante ter já uma consultoria no momento do orçamento para a gente ter mais segurança, né, do que está sendo cortado durante o processo. Né? Deixa eu só te interromper um minutinho, porque tem duas perguntas aqui, e uma delas eu acho que vem a calhar com esse momento da gente estar já no roteiro pensando após, né? Uhum. Pensando que já tem pós, né? Principalmente como se escreve hoje. Há um processo, um pensamento artístico, pergunta Adri Barradas, para se aplicar o técnico, quer dizer, o processo artístico, eu acho que é isso, há um processo ou pensamento artístico para se aplicar ao técnico, quer dizer, existe um pensamento artístico que possa ser desenvolvido no técnico, talvez seja esse momento, porque a gente fala muito em pós pensando na técnica, né? A gente não pensa nesse momento artístico da criação que vem desde o momento do roteiro, né? E aí depois vai para o set, onde é construída essa imagem desse roteiro, que é um outro processo artístico, e aí a gente chega na pós, que a maioria das pessoas pensam que é um processo técnico, né? Existe um processo artístico, eu acredito, você vai me responder, que eu já estou falando muito aqui, que vem dali, da onde a criação está acontecendo, que seria o roteiro, né? Não sei. O que eu entendi é que eu até busquei aqui o comentário da Adri Barradas, que é assim, ela fez uma afirmação, né? Eu acho que é um pouco por aí. A gente tem a sensação de que a pós-produção é uma etapa técnica, mas é uma etapa de revelações, digamos assim. Né? É a hora do vamos ver. A gente tem uma ideia concreta, né, de que um determinado processo funciona quando a gente vê ele ali para valer. Uhum, Então, assim, não tem lugar melhor do que esse, do que uma sala de montagem. É óbvio que a uhum, experiência leva, né, o diretor de fotografia, enfim, os produtores, a já entenderem no próprio set, conforme a coisa desenrola, já sabe, ó, isso aqui tá rendendo, isso aqui não tá, isso aqui precisa gravar mais, porque, enfim, filma mais isso, filma mais aquilo, porque tá faltando e tudo mais. Você tem uma experiência que te leva para esse lugar. Mas o vamos ver mesmo é na sala de montagem, num primeiro momento, né? E existe todo um processo, por mais que a gente tenha câmeras incríveis, com sensores maravilhosos, que gerem imagens mirabolantes e tudo mais, que isso só vai ser revelado efetivamente na finalização em si, né? Além disso, é possível que a gente não só corrija problemas, né? A pós, ela não é um lugar só de correção de problemas. Quando você consegue minimizar vários problemas lá atrás, quando a gente consegue filmar com menos erros e ter processos menos conturbados, sobra espaço para nascer o artístico. E uhum. a pós é lotada de recursos para que o artístico se desenvolva, né? Então, você tendo eu sempre brinco, né, que, por exemplo, o meu trabalho, ele é um trabalho um pouco braçal, o meu trabalho especificamente. Eu sou tipo o encanador, ou enfim, eu sou a pessoa que vai construir a estrutura de canaletas numa casa para passar fiação elétrica, para passar a água quente, a água fria, e eu tendo tempo, eu tendo as condições certas, eu consigo fazer isso sem deixar nada exposto. Isso tem a ver com planejamento, né? Uhum. Então, assim, se eu consigo planejar essa casinha aqui, eu vou ter, assim, uma casa inteligente, funcionando com um monte de devices cheios de recursos e nada vai estar aparente, vai ser tudo no controle remoto. Se eu fiz essas coisas meio que depois que a casa já estava pronta e comecei a quebrar parede para passar um encanamento novo, vai ficar quebrado, vai dar trabalho, vou gastar mais dinheiro, né? É, mas se eu conseguir
fazer essa parte da estruturação, da infraestrutura, a equipe, se eu conseguir ter condições mínimas de ter pelo menos o mínimo amarrado antes de fazer o acabamento dessa casa, que é o filme, né? Sobra espaço para essa casa ficar muito mais incrível. Então, assim, os arquitetos, os artistas, né? A pessoa da pintura, quem vai colocar os adereços, quem vai escolher os acabamentos. E aí a gente tem os editores, os compositores, o colorista, né? Todo supervisor de efeitos. Você tem uma galera assim, Uhum. que vem fazer o, enfim, muitas vezes é assim, mais do que o conteúdo, né? Assim, é um envelopamento do produto que na hora que isso chega para o público, isso ajuda a determinar sucessos e fracassos, né? Certamente. Certo. É óbvio que não é só a gente eu estava até vendo ontem num, num evento de efeitos visuais, que é o VFX Rio, anteontem, uma pessoa da Globo, acho que o Uno de Oliveira da Globo, falando, né, que muitas vezes essa parte do processo, né, ela é vista como a cereja do bolo, mas é muito mais do que a cereja do bolo, entendeu? Uhum. Isso não é um detalhezinho que você coloca ali. Se chegar um filme mal acabado na tela, todo mundo percebe. Eu já fiz filme que mudou completamente na montagem. Contou-se outra E história totalmente fora diferente essas na questões, montagem. principalmente documentário, né? Isso pode acontecer, eu já vi isso acontecer em séries de ficção. O Uhum. personagem não rendeu, a atriz não rendeu, então ela perde espaço, o ator Uhum. não rendeu, eles perdem espaço e outro personagem ganha mais espaço na montagem do que Uhum. tinha previsto originalmente. Aí você vê cenas caindo, né? E sendo outra, e a história é recontada de uma outra forma. É o E aí famoso depois ganhou a tem, cena. pois é, não, e depois tem todo o processo final, né? De você fazer os efeitos. O grande barato é que tudo que sai seja tão crível que você não perceba que aquilo é uma mentira, né? Eu sempre falo, eu uso sempre o Perdidos no Espaço como um exemplo, né? O Perdidos no Espaço, essa versão nova que a Netflix fez. Cara, ali tá tudo tão bem feito. Quem é que diz que não tem uma nave viajando pelo espaço com a família ali? Você não olha imediatamente e diz, ah, isso aí é feito. Não olha, você pode saber, porque é impossível ter uma câmera lá no espaço, mas da forma como aquilo está construído, é crível. E a última pergunta que você se faz quando está vendo o filme será que o Homem de Ferro existe? Ah, eu não vou assistir esse filme, afinal de contas o Homem-Aranha não anda pelas paredes. Não cabe, sabe? Você Não, só pode não gostar isso. de quadrinhos, A gente trabalha com isso mesmo, com a com o fantasia. imaginário, né? Com a fantasia. Então, assim, Trabalha com um filme fantasia. mal acabado, ele grita para a pessoa mais leiga, né? Uhum. Então, Uhum. assim, isso não é ser a cereja do bolo, isso é ser uma parte importante do A processo, né? construção, né? Da Talvez o construção como um acabamento todo. da Eu construção. costumo dizer que, assim, a gente tem a possibilidade é, de derrubar um filme. Ou de construir, Não, ou de ganhar dinheiro. normalmente é para isso que a gente está, né? A gente está ali para salvar, para colocar, para, É. enfim, favorecer, finalizar, A Elô, complementar. fala uma coisa. Nossa linda Elô Lopes, ela está aqui dizendo, perguntando se é necessário que os sete após estejam juntos no projeto. Voltando para aquilo lá que a gente estava falando, Sim, né? Você está corroborando com isso, né? Ela está só sim, é. Então, assim, afirmando. a gente chegar muito depois no processo de construção da peça artística, da peça audiovisual, não é vantajoso para nenhuma das partes, né? Então, quanto antes esses profissionais de finalização, de pós-produção estejam envolvidos, às vezes até o editor, eu já vi editores envolvidos na filmagem, é essencial, né? Isso eu acho maravilhoso. Quando tem um editor do meu lado, eu acho incrível. O editor e o diretor, perfeito. Perfeito, perfeito. Perfeito. Pois é, outro dia a gente estava até Eu acho que, conversando, né, sobre né, esse negócio. Quando tem boletim de continuidade para gente na pós, nossa, isso é
É uma alegria. Agradecemos enormemente, porque a gente sempre acha que o assistente de montagem, o editor, enfim, o pós-produtor, nunca vai ler as nossas informações, mas eu tenho certeza que não é bem assim, que em algum momento, e alguns profissionais se dedicam ao nosso trabalho, quer dizer, prescindem, o nosso trabalho prescinde do trabalho deles, né? Eles vão ter que chegar até o nosso boletim para entender, às vezes, a maluquice que eles começaram ali a ver e não sabem muito bem para onde vão. E aí a gente está ali para organizar. É. É muito interessante porque é uma organização, você está falando da organização ali para você pensar nos processos, né? Desde o início, é muito mais fácil, eu acho que inclusive economiza para a produção de alguma maneira, porque você tem os processos de finalização são muito caros, sempre foram, né? De película, agora também por mais software que tenham, por mais que você tenha mais recursos, tudo isso, é um processo caro, dependendo daquilo que se quer. E a gente estava conversando ontem com a Dê, a gente pensando sobre isso um pouco também. Nem tudo que você quer, você pode, mas nem tudo dá, a grana dá, principalmente se ela não foi pensada antes. Se ela foi pensada, você está no orçamento e tudo isso, fica mais fácil de desenvolver, né? De você poder ter o resultado que queria. Se você não Uhum. pensa antes, se você não teve por exemplo, eu também acho muito bom quando tem um produtor de finalização no set, porque dá segurança, principalmente quando nós vamos fazer efeito, né? Hoje em dia se trabalha com muitos tipos de efeito no set, onde se viu a questão do efeito visual, o efeito especial e o efeito Uhum. digital. Então, hoje nós trabalhamos muito, a tecnologia nos permite muito essa possibilidade da gente fazer alguma coisa que vai ser resolvida na pós, né? E isso eu acho que de alguma maneira, além do volume de trabalho que a gente produz para vocês no set, a gente produz para vocês destrincharem na pós, tem um volume de efeitos, né? De efeitos de som, de efeitos de efeitos especiais que terminam na montagem, na finalização, como bem me lembrou o AD ontem, de efeitos que são construídos apenas para ser feitos ali, né, pós. Hoje a gente está fazendo vários comerciais, já tem um monte de gente voltando aí no meio da pandemia e fazendo numa fase um de um protocolo que a gente nem sabe muito bem como mas já tem gente aí trabalhando tudo no Chroma e fazendo de dentro de casa, aqui para fora, quer dizer, é um volume de trabalho que não só tem que ser gerenciado, como também surpreende a gente diariamente, né? Porque as novidades são muitas também, né? Como você falou, você foi dar uma volta enorme, chegou no audiovisual, mas você passou por É. tanta coisa, né? Sim. E a gente estava Você falando sobre, sabe que por essa coisa exemplo, do orçamento. Deixa eu só dar uma fechadinha na porta aqui, que as crianças estão vendo filme. Peraí. não tem problema. E aí eu mesma acabei não conseguindo Ouvi te ouvir. falar. Mas é o seguinte, assim, eu tenho uma opinião meio polêmica sobre essa coisa do orçamento, sabe? Sim. Porque, assim, eu sou uma observadora de algumas estatísticas, né? E eu pude ver que num determinado momento Dri, estão os vendo orçamentos, eles estão vendo o filme. Eu pude perceber num determinado momento que os orçamentos de pós com os quais eu estava manejando, de forma geral, é óbvio que isso não é uma regra de mercado, né? Mas eles tinham geralmente 10 a 20% do valor para. total de um filme. Hum, E nem sempre a gente estava menos tempo do que a produção. sei. Então eu via assim umas coisas bastante desproporcionais que fazem a gente parar para pensar um pouquinho. Outro dia, até numa das reuniões de coordenadores de pós, a gente estava falando sobre isso, né? Eu já vi inúmeros projetos, por exemplo, com 150 pessoas envolvidas na produção e 8 pessoas na pós, e nessa Hum, proporção de orçamento. 85% orçamento era dedicado à produção, uhum. 15
17, 20% para pós. E Uhum. aí a gente passa uma pós super amarradinha, assim, né? Você não tem muito para onde correr com o orçamento. Por quê? Por que que isso... Espera só um pouquinho que o Paulão tá querendo entrar na live aqui. A gente consegue que ele entre, né? Eu não sei É fazer porque eu isso. acabei entrando pelo Resolve na Pós, não entrei pelo meu Keylota 1, que é o Eu meu vi, usuário. É. E eu vi. aí as pessoas estão procurando no meu Keylota e não estão achando, Ah, né? Que é onde que estão os pena. meus, a maior parte dos meus seguidores, dos meus amigos. E É, então, e aí é, eu penso que um pouco isso acontece. Então, assim, quando você tem essa proporção, né, orçamento, pós-produção e o tempo de execução, em geral, aposta 2 a inúmeras vezes mais. Né? Como você falou, a gente pode passar um ano. Como é que eu posso passar um ano finalizando uma peça com 10% de um orçamento de filmagem, que às vezes demorou 2, 3, 4 meses para ficar pronta? Né? Às vezes a uhum, gente tem 2, 3 meses de pré-produção para uma série grande, por exemplo, 2 meses de pós-produção, talvez, de pré-produção, e mais 2 meses de filmagem, e aí eu passo geralmente um ano fazendo a finalização. Como é que eu tenho 20% do orçamento? Óbvio que eu vou envolver menos pessoas, mas a gente ainda tem uma questão aqui no Brasil que é a gente não tem muito o hábito de resolver, né, os problemas é, de filmagem todos, né, em pós, ou de planejar a filmagem para ter a execução de tudo em finalização, né, com sim. efeitos visuais. Isso é um caminho que a gente está começando a trilhar agora, mas que ainda vai exigir um pouco da preparação nossa dentro desse universo, né? A gente precisa de preparação, a gente vai precisar de formação, a gente vai precisar de formação para todos os lados, né? Tanto das equipes de produção, quanto das equipes de finalização de pós, de efeitos. Acho que a gente tem uma indústria específica aí que a gente precisa desenvolver, né, para poder chegar nesse lugar de ter uma pós um pouco mais participativa. A gente tem hoje a pós-produção muito focada na edição, né, que é uma das etapas da finalização da pós-produção como um todo. Né? Eu ainda chamo finalização o que vem depois da edição. Sim. Mas da pós-produção de uma peça, a gente é super focado na parte de edição. Então, a gente leva um tempo ali, né, o trabalho de lapidação da história, das histórias e tudo mais. E dependendo do produto, é uma correção de cor ali, uma mixagem e vai. O cinema é, obviamente, mais elaborado, você tem uma série de processos, dramaturgias normalmente envolvem trabalhos de clean-up, limpeza, estabilização, enfim, apagar uma coisa ou outra, né? Mas a gente agora, de uns últimos anos para cá, que a gente vem tendo um crescimento maior da utilização dos efeitos, né? E eu ainda estou entendendo o que é que vai acontecer com esse momento de pandemia, onde a pós pode surgir como uma grande parceira, né, das equipes de filmagem, mas é isso, acho que o nosso mercado ele não foi exatamente preparado para isso. A gente vai Uhum. entender ainda como é que isso vai se desenvolver no Brasil. A gente viu aí essas notícias do pessoal de Portugal, né, gravando cena de beijo com a bolinha de tênis, a atriz beija daqui, depois grava o ator beija dali e tudo mais. Isso é uma cena, imagina, aquilo ali é uma novela, né? A gente está falando de, assim, de ter talvez um aumento considerável a gente pode ter um aumento considerável de efeitos visuais nas peças para cenas mais corriqueiras, né? Outros mercados, Hollywood, Canadá, Inglaterra, Nova Zelândia, a gente tem Espanha, a gente tem alguns polos, né, no planeta onde os mercados de pós-produção e efeitos eles são um pouco mais consistentes, né? E Uhum. aí nesses lugares talvez você já tenha uma cultura
de fazer filmagens, isso não é uma coisa que se desenvolve de hoje para amanhã, tá? Mas de Uhum, fazer filmagens que parecem estúdio ou que parecem locação, mas que na verdade são cenas de efeito. A pessoa não sai de dentro do estúdio para ir para a China. Não, ele grava com um fundinho ali verde e bota o fundo. E é uhum, crível. Você jura que uhum. viajou, e na verdade viajou uma equipe lá, fez plate e tal, e Nossa, depois casou aquilo, entendeu? Betty a Feia tem muitos, aquela série Betty a Feia antiga tem muito efeito de cenas com fundo verde. Eu, assim, até exemplifico, né? A Globo usa muito, a Record também usa muito. Estas são as emissoras, né? Que tem uma estrutura de funcionamento parecida com a dos estúdios. eu, Mas. eu fiz 8 anos de grande família, 7, quase Uhum. 8. Nós fazíamos tudo em croma. Então, Era uma linguagem dentro de estudo isso. cinematográfica, né? O Maurício fazia questão, e que era o diretor do programa, e a gente trabalhava assim, a gente não ia para externo, o elenco não trabalhava em externo, assim, tinha uma cidade cenográfica que nós filmávamos uma vez por semana e o restante era no estúdio com croma. E ainda era uma novidade, isso foi início dos anos 2000, 2004, por ali que eu comecei a Uhum. fazer, mas já estava no ar e já era esse o processo de filmagem dentro, né? Agora, Uhum. Keila disse, acaba rapidíssimo, faltam 5 minutos para acabar, e eu nem vi, é porque o André fica aqui me mandando as coisas, e aí A tem gente uma. nem começou a conversa. Nem começou! E a Vanessa Lopes comentou uma coisa que é isso mesmo, eu acho, né? Em tempo de Covid, após vai ter muito mais demanda, não é isso? Acho que após talvez seja muito mais exigida para poder dar conta, né, desse retorno e da pressão que está também para produzir, né? Porque está todo mundo parado, nós sem trabalho, e quem ganha dinheiro com isso também não está ganhando dinheiro com isso. Então, eu ia entrar justamente nessa questão, né, da questão orçamentária. A pós pode sim atender muitas coisas, mas é muito importante os produtores, produtores executivos, diretores, donos de produtora, todo mundo precisa entender que a gente precisa ter investimento em infraestrutura. Sim, Entende? A gente precisa dos editais de investimento em infraestrutura e a gente precisa de formação. As pessoas precisam ter a formação para poder fazer isso acontecer, né? sim. E essa porcentagem, como a Adri Barradas está falando, talvez essa porcentagem orçamentária ela tenha que mudar também. Não adianta a gente ficar só na cultura, né? A gente vai simplificar o processo de filmagem no set, entre aspas, mas você vai precisar de mais técnicos. E aí você não tem como escapar de trazer esse profissional de efeitos visuais, profissional de pós, de fazer um planejamento, de ter a pré de pós na pré de produção, entendeu? Uhum. Trabalhando junto, participando de reunião de análise técnica, e isso envolve orçamento, né? Então, assim, precisa ter o orçamento pensado, precisa ter essa redistribuição. Acho que a gente vai precisar aqui no Brasil passar por uma reestruturação do pensamento das produções audiovisuais para poder chegar nesse lugar. Agora, que é possível? É possível. É É mais possível. rápido? Não sei se é mais rápido, Mas é né? Mas possível. assim, mas certamente é possível. E uma vez que a gente passe por esse processo, eu acho que é quase que um caminho sem volta. Porque é É. daqui para o universo. Assim, pode ter certeza. A gente consegue construir mundos impossíveis e possíveis, né? Os mundos críveis e aqueles que você juraria que não são possíveis, né? Então, o limite do artístico, o limite do pensamento criativo, ele perde limites. Você pode ir a qualquer lugar, porque você sabe que com o planejamento certo, com o orçamento certo, com os recursos certos, com a estrutura certa, você consegue fazer qualquer coisa trazendo as equipes de finalização de efeitos visuais para trabalhar junto, né? Então, o desafio agora é justamente fazer isso, assim, a gente repensar, e aí volta lá naquela questão que a gente estava falando no começo, né? Eu comecei a dar aula e a fazer essas coisas, assim, trazer essa discussão do que é pós, para que serve a pós, é justamente para que todo mundo que acha que a pós não faz parte da vida, entender que faz parte da vida, né? No momento que você bota a Instagram lá, filtrinho de Instagram e publica, você Você já acha está fazendo que, pós.
A gente tem 19 segundos. Eu Uhum. quero te agradecer. Você acha que a gente encerra e volta? Eu acho que a gente encerra e volta só mais um pouquinho, Tá, vou encerrar e tá? vou voltar, hein? Tá Tá bom. bom.